Hoje vamos conversar um pouquinho sobre uma obra espetacular do filósofo francês contemporâneo Michel Serres. Talvez a maior referência, no meu ponto de vista, naquilo que se apresenta como um pensador que questiona, que faz reflexões profundas e propõe um encontro otimista entre o ser humano e o planeta Terra. É a grande referência hoje das reflexões mais interessantes, críticas mais contundentes da relação entre o ser humano e a natureza, entre o ser humano e o planeta. Nessa obra, ele inicia todo o trabalho dizendo que nós já estamos na era do antropoceno. Essa era se traduz pela capacidade do ser humano de literalmente poder destruir o planeta Terra. É onde o ser humano tem as capacidades, tem os instrumentos, tem todos os tipos de tecnologias capazes de levar à destruição do planeta. E, de certa maneira, segundo Serres, isso já vem acontecendo. Estamos na era em que o ser humano é o maior predador do planeta Terra. Nesse livro, ele, de maneira muito inteligente, propõe uma análise profunda e bem construída das relações que nós, seres humanos, sempre estabelecemos com o planeta Terra. Não é de hoje que a preocupação com a saúde do planeta se faz premente nas grandes discussões em nível mundial. Infelizmente, segundo Michel Serres, essas reuniões e esses debates e esses encontros, mormente na ONU e outros tipos de encontros muito importantes em nível internacional, sempre estiveram na ponta dessas discussões políticos, que na verdade pouco conhecem e pouco se interessam pela melhoria do planeta Terra. Bem, todos os acordos que foram firmados até agora foram firmados entre pessoas. Ele traça um paralelo interessante para que nós podemos analisar que na Idade Média a relação entre nós e a realidade se dava de uma maneira muito interessante, se dava de uma maneira peculiar, onde essa relação se baseava no sujeito e no objeto. O sujeito somos nós, seres humanos, ativos, propositores, efetivamente construtores, e a realidade, o mundo lá fora, o planeta inerte, não tendo nenhuma voz e dependendo de nossa predisposição e generosidade em resolver essa questão fundamental da saúde do planeta Terra. Segundo Michel Serres, o homem, o ser humano hoje atingiu o nível de hominescência, que é literalmente um momento onde ele possui todas as condições tecnológicas, científicas, financeiras, por que não dizer, todos os conhecimentos e habilidades necessários para fazer desse planeta algo melhor ou algo pior. Ao nos mostrarmos capazes de estabelecer com o planeta Terra uma relação de parceria e não mais de predação, terminando de maneira absoluta com essa relação parasitária, predatória, destrutiva que nós
que nós estamos estabelecendo há muitas décadas, há muitas centenas de anos com o planeta. Serres propõe algo espetacular. Ele diz que até hoje, nossa relação com a Terra, ou as grandes discussões sobre os destinos do planeta, que ele chama de biogeia, que na verdade é um espaço composto de vida, onde o planeta Terra se mostra um ser vivente necessário e fundamental para a vida do ser humano. Ele exige que nessas relações, nessas discussões, nesses encontros onde líderes de vários países, acontecerá agora no Brasil um novo encontro que já literalmente vai repetir outros que aconteceram no passado, porque são encontros que, segundo Serres, se dão entre apenas dois elementos: os seres humanos, os homens de poder, que continuarão tratando o planeta Terra como um ser inanimado e dependente das geniais construções teóricas e morais desses homens que propõem uma melhoria do planeta Terra, já tão massacrado pela ambição humana. Segundo Serres, é fundamental que nessas relações, nessas discussões, desses encontros, participe agora mais um elemento, mais um ser profundamente importante, talvez o mais importante dessa relação, que é a biogeia, o planeta. Segundo ele, estamos num momento em que a biogeia não mais se mostrou como um ser inanimado, passivo, inerte, diante das interferências negativas e das proposituras positivas desses seres humanos tão pouco integrados na realidade ou na verdade daquilo que deve ser feito para construir as bases de um planeta salvo, que em contrapartida salvará também a nossa espécie e todas as vidas. Segundo Serres, a biogeia, o planeta Terra, não tem mais se mostrado um ser inerte, apenas recebendo as agressões ou algumas generosas posições humanas. A biogeia hoje reclama que seus direitos sejam ouvidos. A Terra tem mostrado de forma poderosa a sua voz, não mais como um pedido de socorro, não mais como um clamor, mas como uma entidade que exige que seus direitos sejam respeitados, senão. Olhem as mudanças radicais no próprio clima do planeta, as mudanças radicais em tudo aquilo que até ontem a nossa imbecilidade, a nossa mediocridade oportunista tem tentado mostrar que o planeta se reconstitui e que nós devemos permanecer aceitando aquela máxima contido no Testamento, no Antigo Testamento, onde está escrito ali: crescei, multiplicai-vos e subjugai os seres da terra, tomai sob julgo todo o planeta. Visão essa que tem alimentado essa destrutiva posição do ser humano em relação a essa poderosa biogeia, que hoje exige respeito, que hoje exige ser ouvido, que hoje exige sentar-se também ao lado desses homens para decidir a vida de todos. A biogeia tem mostrado ao ser humano que ela não é mais aquele ente dependente dos humanos, mas que nós humanos, sim, nós, essa categoria melancolicamente atrelada às questões de poder, melancolicamente atreladas à arrogância de se sentir
a parte mais importante da criação e do mundo, hoje a biogeia mostra que nós humanos é que somos dependentes da biogeia. Sem o planeta não existimos. Sem o planeta não há possibilidade. Sem a Terra não há possibilidade de vida. Há alguns anos, há algumas décadas, sempre se defendeu a ideia de que a Terra pedia socorro. Socorro, me salvem. Mas esse pedido de socorro parecia um pedido passivo de um ser muito destruído que pede ajuda. Mas hoje, o planeta Terra, enquanto biogeia, enquanto o núcleo de toda a energia vital de que todos nós necessitamos, decidiu se apresentar e exigir seus direitos, se torna fundamental um novo tipo de relação. A relação não pode ser mais dividida em dois elementos: seres humanos, homens decidindo sobre um planeta tão dependente das decisões dos arrogantes, dos economistas, dos industriais, dos líderes que se preocupam apenas com seu lucro. Chegou o momento desses arrogantes entenderem, já estão entendendo, que a biogeia tem voz e exige ser ouvida, e exige um novo compromisso do homem com a vida que existe na Terra. O mundo quer respeito. O planeta exige ser ouvido. O planeta exige mudança. O planeta exige, através de sentenças contundentes, querem água para beber, querem ar para respirar, querem um clima ameno, querem um equilíbrio ecológico, querem ter vida. Então cuidem para que essa nossa relação tenha a mim, biogeia, como o fundamento, como a parte principal dessa relação. Serres é muito inteligente, porque ele sempre, em todos os livros dele que eu já li, sobre a relação ser humano e planeta, ele vem percebendo e ele vem alertando sobre a nossa relação parasitária, predatória com o planeta, do nosso desrespeito cotidiano com o planeta. Talvez tenha chegado o momento, tenha chegado a hora em que o planeta, cansado de esperar dos racionais alguma coisa, decidiu tomar para si o dever de cuidar de si mesmo, exigindo os seus direitos. E a voz da biogeia é forte. Ela vem como vendavais, ela vem como tempestades, ela vem como secas e desertos, ela vem como frio intenso, ela vem como calor impossível de suportar. Ela vem não mais pedindo humildemente, mas exigindo como a parte mais importante da vida. E nessas novas relações, a biogeia quer estar sentada nas belíssimas cadeiras, nas catedrais imensas e luxuosas, onde esses homens discutem o futuro. Nessa relação, ou nessa nova relação proposta por Michel Serres, é fundamental que haja uma congruência, haja uma união, haja uma convergência, haja uma interseção entre as várias ciências, em torno de uma ideia fundamental: a relação com a biogeia baseada no respeito, na proteção e no cuidado real.
A ciência, segundo Michel Serres, ela deve retomar o seu valor real e efetivo de ser uma manifestação da evolução humana laica, independente. A ciência não pode ter vínculos religiosos, nem vínculos econômicos, nem vínculos partidários. A biogeia, esse centro de vida, essa energia poderosa, ela deve estar na ponta de qualquer discussão científica. Logo, a ciência jamais pode aceitar interferência de nenhuma outra entidade, de nenhum outro grupo, por mais milionário que seja, para decidir que posição ela deve tomar. Porque é a ciência que tem toda a estrutura de conhecimento, porque é a ciência que tem os pesquisadores, os analistas, os críticos, os propositores, os laboratórios. O cientista hoje deve estar na vanguarda de toda essa proposta de uma nova relação com a biogeia. O antropoceno já está em franca expansão. Até porque todas as decisões do mundo, todas as decisões acerca das coisas, estão na mão de grandes corporações e grupos econômicos que não têm nenhum vínculo com a vida a não ser com o lucro. A ciência, segundo Michel Serres, deve se desvincular radicalmente desses grupos. Ecologia, segundo Michel Serres, deve evoluir para estágios maiores de interferência positiva da omnisciência ou dos homens com todo o aparato tecnológico possível para estabelecer com a biogeia a relação verdadeira, a relação de respeito e cuidado. Não um cuidado baseado em pequenos acordos, vamos deixar de poluir tantos por cento, vamos fazer um desmatamento racional. Não é mais possível isso. E para que isso aconteça, Serres propõe que os cientistas estabeleçam um compromisso com a biogeia. E a biogeia exige muito mais dos cientistas e muito mais das pessoas do que pactos e acordos, do que acordos para serem cumpridos até o ano 2050. Não. A biogeia exige a urgência das decisões. E para isso a biogeia conta com o engajamento absoluto, com o compromisso absoluto dos cientistas, que Michel Serres aponta como um juramento. Um juramento. A ciência precisa hoje olhar nos olhos da biogeia, os cientistas precisam hoje olhar para dentro de si mesmos, olhar nos olhos dos outros cientistas e olhar diretamente nos olhos da biogeia e fazer um juramento forte, poderoso, de que vão estar eternamente como a vanguarda de uma nova relação entre o homem e o planeta. De uma relação literalmente de proteção, engajamento e de, principalmente, simbiose real entre o ser humano e a biogeia, entre o ser humano e todas as vidas que compõem esse planeta magnífico. E Michel Serres
de maneira muito interessante, ele escreve, ele prescreve um juramento, para que os cientistas leiam e jurem com esse tipo de proposta uma nova relação com a Terra. Eu acho que é uma exigência que o planeta faz no melhor momento possível. Enquanto nessa era do antropoceno o ser humano ainda não tenha destruído ou levado a um nível essa destruição onde não exista mais nenhuma solução. O juramento, vou lê-lo aqui, escrito por Michel Serres, para que seja como o juramento de Hipócrates, aquele médico, que nenhum médico hoje segue. Os médicos se tornaram um objeto do próprio comércio, do próprio dinheiro, infelizmente. Mas aqui está, de maneira muito interessante, o juramento do cientista, que cada cientista deveria, todos os dias, ler e prestar, olhando nos olhos da Biogeia. O juramento é esse. Na medida das minhas possibilidades, juro não permitir que meus conhecimentos, minhas invenções e as aplicações que delas possa extrair sirvam para a violência, a destruição ou a morte, o aumento da miséria ou da ignorância, a sujeição ou a desigualdade, consagrando-os, pelo contrário, à igualdade entre os homens, a sua sobrevivência, sua elevação e sua liberdade. Notem que esse juramento, ele extrapola a própria relação ética do cientista com o planeta. Ele realmente estabelece com todos os seres vivos, com a biogeia no geral, um compromisso de fazer da ciência um instrumento de vida, um instrumento de cuidado, de saúde, de sobrevivência, com um vínculo absoluto, sem exceções, com a vida, nunca com a morte, nunca com a violência, nunca com a desigualdade, nunca com a destruição. Esse juramento ético por excelência deveria ser, segundo Michel Serres, e segundo também a minha humilde opinião de filósofo, deveria ser um compromisso inadiável, inexorável, um juramento que jamais poderia ser rompido, postergado, deixado de lado. Porque se há um momento em que existe uma necessidade premente, uma urgência em ouvir a voz do planeta, é agora. A biogeia não pede mais socorro, ela exige seus direitos. Nós humanos devemos olhar humildes para a casa que nos abriga, para o ar puro que ainda respiramos, para a água pura que ainda jorra de algumas nascentes, e perceber que tudo isso pertence a todos, e que essas riquezas que a terra nos dá, nos outorga, essa riqueza, ela não é pré-determinada para um grupo de privilegiados que pouco se importam com o planeta. Ela deve ser uma fonte que jorra de preciosa saúde para todos os seres do planeta, como um vínculo
inédito até hoje construído. Um vínculo que resolve vários problemas. Um vínculo que termina com toda essa miséria e com toda essa ignorância que faz as pessoas se imaginarem privilegiados o bastante para exigirem ter o melhor. Mas o planeta não aceita mais isso. A voz do planeta é poderosa. A voz do planeta é incansável. E a voz do planeta exige ser ouvida e respeitada. Michel Serres me surpreende a cada obra. Infelizmente, nossas editoras, elas demoram muito para reeditar algumas obras e nós temos que garimpar para todo lado para conseguir livros que nos interessam, mormente em filosofia e outras áreas das ciências humanas. Esse livro Tempo de Crise é uma prova disso. É um livro espetacular. A relação humana deve agora entender que não se estabelece mais entre seres humanos apenas, que há uma terceira pessoa muito poderosa, pessoa essa da qual, em relação à qual nós devemos profunda obediência, porque necessitamos dela como nunca, e a sua voz se faz ouvida. Talvez não devamos caminhar por sobre a terra, nem de forma suave, nem de forma contundente, nem de forma silenciosa ou barulhenta, mas devemos andar de braços dados com esse planeta, de braços dados com a terra que nos abriga, abraçados com a terra que nos abriga, abraçados com essa Pangeia, que é esse núcleo gigantesco de vida que merece viver, que tem direito a viver e viverá, porque a voz da terra hoje se fez ouvir. Grande Michel Serres.